Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio, Mestre Reiki em Crescimento aqui com vocês. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito dos objetos, né? Como que a nossa energia impregna os objetos que temos, as paredes das casas, o nosso local de trabalho, como que a nossa intenção, o nosso sentimento e pensamento pode influenciar ali a parte energética ali de um determinado objeto. Até alimento também, ele proporciona essa questão dessa absorção. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo aqui que eu vou colocar uns alertas para vocês aqui, para vocês tomarem cuidado com no momento em que as pessoas oferecem presentes, objetos a vocês. Então é uma coisa aí que vocês têm que tomar muito cuidado, porque principalmente se a pessoa ela tiver um ressentimento contra você ali, se do nada ela cismar de te dar alguma coisa ali, você tem que ficar alerta. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou começar a explicar para vocês. Bom, como vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, com certeza já devem ter a consciência expandida de que tudo é energia, de que tudo começa no plano mental e que a intenção, a emoção são coisas que fortalecem a cocriação que está ao nosso redor, né? Então vocês têm que ter sempre isso em mente. Tudo é energia. Então tudo está nas infinitas possibilidades de ser concretizado. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, quando a gente decide em fazer uma chamada telefônica, a gente projeta uma corrente de energia e consciência para pegar o telefone. Ou seja, a gente tem a intenção de pegar o telefone, de fazer a chamada, aquele negócio todo. Então, é um momento que, cada vez que a gente liga essa maneira ao objeto, a gente tem essa intenção com o objeto, sempre que a gente pega aquele objeto ali, a gente deixa resquício da nossa energia. Então, por exemplo, quanto mais a gente trabalha com um objeto, maior a quantidade de energia que ele absorve da gente. O tipo de energia, consciência que a gente emite ali, quando a gente coloca num objeto que a gente está utilizando, a gente influencia ele da maneira que a gente sente ao estar tocando ele ali. Então, se por exemplo, se a gente gosta de mexer com esse objeto, se a gente gosta de estar no local de trabalho, se a gente gosta de estar, por exemplo, em certos locais, a gente começa a encher esse objeto local, qualquer ambiente que estejamos, com uma energia positiva. Se a gente gosta dele, se a gente tem um afeto por ele, a gente começa a impregnar ele com uma energia boa, uma energia harmônica. E se a gente não gosta, a gente enche ele de energia contrário disso, né? Então, por exemplo, se a gente está com mau humor, quando a gente pega o telefone, parte desse mau humor fica no telefone. E à medida que a gente continua a deixar esse objeto repleto dessa energia que a gente deixa nele ali, positiva ou negativa, ele passa a conter uma quantidade cada vez maior dessa energia do qual a gente está enchendo ele ali. Então, por exemplo, sempre que qualquer outra pessoa entrar em contato com esse objeto, ela vai começar a absorver um pouquinho dessa energia também. Então, às vezes você percebe, por exemplo, você tá bem, você acordou bem, você foi num lugar assim diferente, pisou no local, aí você já sentiu aquele peso violento, ou seja, a energia daquele local ali é desfavorável à sua. Então você vai sair de lá um pouco sugado, você vai sair de lá um pouco capenga, vai sair de lá um pouco revoltado, com raiva, estressado, entendeu? Então a gente absorve essas coisas, seja em objetos, seja em locais, né? Então, sempre vocês têm que ter em mente o seguinte: se você tem uma treta com alguém, inconscientemente ali, você percebe que a pessoa ela não gosta de você, você percebe que a pessoa ali te olha diferente, com um olhar de inveja, com um olhar de, sei lá, um olhar assim que quer te derrubar. E ela começa a te dar presentes, ela começa a querer te dar alguma coisinha, aí você inconscientemente acha que ela tá querendo te agradar ali, e você pensa, nossa, ela tá querendo me agradar, né? Tá querendo fazer amizade comigo, aquele negócio todo. Aí você pega esse objeto. Você tem que tomar um cuidado, porque infelizmente as pessoas que são mais, elas não se importam muito com essa questão de energia, com essa questão energética das coisas. Elas pegam esses objetos, levam para casa como se fosse apenas um presente. Mas a partir do momento que elas colocam esse objeto em casa, ao decorrer dos dias ela começa a perceber que a energia dela começa a ficar esquisita, que ela começa a ficar revoltada com o pessoal da casa, começa a ter brigas dentro de casa, pode acontecer dela começar a ver vultos dentro de casa. Por quê? Porque tem uma ritualística que se pode energizar certos tipos de objetos, amuletos, roupas, alimentos, seja o que for, com uma intenção negativa. É por isso que tem aí essas questões aí de a pessoa levou uma tranqueira para dentro de casa,
ela ganhou um negócio na rua ali, as coisas começaram a desandar. Por quê? Porque esse objeto ele está repleto dessa situação. Então, o meu conselho, na sinceridade, é que vocês tentam evitar ao máximo presentes assim de estranhos na rua, né, de pessoas que às vezes ficam se passando ali por lobos em peles de cordeiro. Então, assim, é um alerta, né, que vocês tenham assim essa sensibilidade, tenham assim essa percepção a mais da maldade das pessoas. Nossa, Kai, mas você é muito supersticioso. Nossa, mas você é muito neurótico com isso. Não é questão de ser neurótico. A questão é que às vezes a gente não está por dentro assim dessa questão de energia, consciência, um degrau acima. A gente não percebe ao nosso redor que praticamente a maioria das pessoas elas têm esse conhecimento e o utilizam para o mal, né? Infelizmente a gente começa a descobrir coisas que a gente às vezes não espera assim de ninguém, né? Então é um atento que eu deixo para vocês aí, para vocês tomarem esse cuidado, porque infelizmente é o que mais acontece, essas questões de magia negra, essas questões de magia através de objetos, é o que mais acontece. Então é um alerta que eu deixo para vocês aí, para vocês tomarem esse cuidado a mais, né, com tudo que vocês recebem na rua e sempre ter esse olhar acima. Será que esse objeto ele tá bem? Será que esse objeto tá bom? Né? Assim, as pessoas que têm mais sensibilidade, assim que já tocar no objeto ali, já vai sentir uma energia diferente. Então, se caso tiver recusa, né? Se caso tiver ali, tenta não aceitar, ou se caso der, vocês pegarem, descartem. Sempre tem um jeitinho para poder se desviar dessa situação. Tanto pode ser utilizado para o bem ou para o mal, né? Alguns curadores conseguem energizar esses objetos para poder beneficiar a pessoa. Como é que eles fazem, né? Eles energizam o objeto, pode ser, às vezes, ali, qualquer coisa que a pessoa tem utilização. É, eu costumo, às vezes, energizar com a água. A água eu acho ela mais prática, a pessoa ela já ingere ela ali. A gente já energiza, por exemplo, a questão do reiki. O reiki a gente consegue energizar os objetos, a casa, consegue energizar, fazer uma limpeza energética, transmutação, né? E na água eu acho eficiente porque já começa, a pessoa ela já ingere ela ali, ela já pode até tomar se for o caso, um banho energizado também, ela pode utilizar com reiki. Mas igual eu falei, vocês têm que ver ali a conduta da pessoa, qual que é a ideia da pessoa, qual que é a situação que a pessoa tá colocando para vocês. Sempre ver a moral da pessoa. Sempre as pessoas que chegam a oferecer objetos, procurem sempre olhar a moral dela. Sempre se coloca isso em mente. A pessoa ela é boa, olha a moral dela. Ela fala coisas bonitas, olha a moral dela. Porque falar bonito, todo mundo fala, e de boas intenções o inferno tá cheio. Então você sempre tem que olhar a moral da pessoa. Se ela tá falando demais, procura vasculhar a moral dela, como que ela é fora do ambiente ali que ela tá falando com vocês, né? Então, a questão dessa energização, ela pode energizar para que a pessoa ela comece a se curar ali com esse objeto, né? Então, isso também funciona. A questão da questão dos talismãs funciona basicamente com o mesmo princípio, né? Os xamãs, os magos, eles são ensinados a energizar esses objetos, aprendendo ali maneiras muito claras e eficientes de concentrar e transferir a energia e a intenção dele ali para esse objeto. Então ela começa a ser cada vez mais carregada ali com esse tipo de energia, o objeto em si, né? Então como que às vezes eles fazem essas energizações? Esses rituais, essas coisas mais concentradas para isso, eles estabelecem uma forma, uma prática e um procedimento ali que é repetido em intervalos de tempo. Quanto maior a repetição e a intenção, maior vai ser o impregnamento dessa energia. Então os rituais eles não vai ser só uma ação fixa, mas também eles incluem as palavras faladas, né? Lembra, a palavra tem poder? A palavra junto da emoção vai gerar uma fórmula ali que vai criar a coisa. Então é basicamente isso. Então a pessoa ela tem que ter um sentimento específico para preencher ali uma forma de pensamento com o poder do sentimento que ela está colocando. Então, em outras palavras dizendo, um tipo de ritual, alguma coisa do tipo, é uma maneira de recriar um determinado tipo de corrente, de tipo bioplasma, digamos assim, energético, que vai impregnar aquilo ali e vai emanar o sentimento e a intenção que você colocou. Então, assim, cada vez que essa pessoa ela repete esse ritual, ela acrescenta mais energia, consciência
a essa forma de pensamento que ela criou ali nesse objeto, nesse ambiente, nessa situação. Então ela vai dar mais energia cada vez mais que vai se repetir na ação. Então, por exemplo, às vezes você está num ambiente pesado. Por que esse ambiente é pesado constantemente? Porque as pessoas sempre estão chegando lá e estão repetindo as mesmas ações, os mesmos pensamentos. Tá falando mal de todo mundo, tá reclamando, tá chiando, tá na tristeza danada, tá no estresse danado, tá com raiva. Então, constantemente ela vai ficar impregnando esse lugar. Então, esse lugar vai ser um lugar assim propício a ser doente energeticamente. Da mesma forma, o contrário. Se você vai num lugar, por exemplo, num ambiente de oração, num altar, alguma coisa do tipo que é voltado para a luz, você vai sentir paz nesse lugar, você vai sentir tranquilidade. Por quê? Porque as formas que estão ali impregnadas são de luz, são de positividade, são de amor, são de encorajamento. Então, sempre às vezes, por exemplo, é bom você reservar um lugar na sua casa e que você faça a oração e sempre faça nesse lugar. Quanto mais você repetir as orações nesse lugar, sempre manter esse lugar limpo, saudável, um lugar de meditação ali que você utilize para fazer as suas orações. Com o tempo você vai perceber que esse lugar, astralmente falando, ele vai estar totalmente modificado. Ele vai ter uma aparência totalmente iluminada, ele vai ter formas de luz, ele vai ter um aroma, entre aspas, digamos assim, energeticamente falando, mais leve, positivo e harmonioso. Ou seja, vai ser um local ali que vai ser protegido, vai ser um ponto de luz ali na sua casa, porque você está colocando essa forma de pensamento ali de luz através das orações, das mentalizações positivas, dos decretos que você fala, que você faz nesse local. Então, por isso que é importante você reservar um espaço na sua casa para você poder fazer suas orações, né? Porque esse vai ser um ponto que vai abrir, digamos assim, um ponto de luz para se manifestar toda a positividade ali que tem ali ao nosso redor, ali no universo. Então, é um assunto que é importante você saber, né? Muita gente às vezes recebe muitos presentes. Deixa esse alerta novamente para você aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, peço a você que se inscreva, que compartilhe aí com o seu conhecido aí que gosta de receber presente dos outros, dos terceiros, da rua. E é um alerta, né, para vocês aí terem uma consciência um pouco mais expandida a respeito disso, porque é totalmente possível, sim, a pessoa impregnar certos objetos locais, tanto positivamente quanto negativamente falando. Espero que você tenha gostado aí, se inscreva, deixe seu comentário se esse vídeo fez sentido para você. Tamo junto. E é isso aí.